Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, a essa casa de oração. E para iniciar, eu gostaria de ler um pequeno texto que nós encontramos no livro Os Encontros e Desencontros de Richard Simonetti, que diz: do que é feito a vida? A vida, ela é feita de encontros e desencontros. Os encontros, eles exprimem as experiências programadas pela providência divina para os parceiros de jornada humana, obedecendo a finalidades diversas, sendo superação de desentendimentos, reparação de ofensas, harmonização de adversários, reconciliação de afetos e de desafetos. Filhos, cônjuge, pais, irmãos, tanto quanto amigos, colegas de profissão e parceiros de atividades variadas surgem assim nos caminhos de nossa existência, ensejando preciosas oportunidades de fazermos o melhor. Os desencontros, eles acontecem quando, inspirados em milenários sentimentos inferiores, como a agressividade, a prepotência, a ambição, o egoísmo, a vaidade ou orgulho, conturbamos os relacionamentos com as pessoas que nos cercam e transitamos por caminhos tortuosos, não programados, que invariavelmente desembocam na frustração e no sofrimento. Como ocorreu com aquele homem que deixou o lar, empolgado por uma paixão, na história que empresta título a esse livro. Não obstante, a bondade divina nos oferece a oportunidade de retificar os caminhos, transformando desencontros em reencontros, capazes de enriquecer experiências, sempre que nos disponhamos a ouvir os apelos da consciência, a voz do Criador dentro de nós. Então, através desse breve texto, desse pequeno texto que nós encontramos no livro de Richard Simonetti, inclusive a coleção dele é bastante interessante, nós podemos compreender que sim, que a vida ela é feita de encontros, ela é feita de desencontros, mas também de reencontros. Cada pessoa, ela constrói a sua história à sua maneira, dentro da sua forma de viver. Mas essa vida, essa trama ao qual nós hoje estamos vivendo, ela não é tecida isoladamente. Por quê? Porque cada cumprimento, cada olhar, cada momento compartilhado, ele nos transforma. É preciso nós estarmos de peito aberto para desapegar de certas idealizações para com o próximo, aceitar que o inesperado aconteça, aceitar esse inesperado que vem até a nossa vida, que chega à nossa frente. É preciso, por exemplo, a cada encontro, a cada reencontro, inclusive, nós deixarmos uma versão antiga de nós. E na questão 388 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão feitos de certa relação de simpatia? E os espíritos superiores respondem a Allan Kardec: entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde vós compreendereis melhor. Então nós sabemos que os encontros, os reencontros e também os encontros da vida, eles não são por acaso, nada acontece por acaso. E neste momento das nossas vidas, em que o tempo ele parece diminuir a cada dia, em que os dias se tornam cada vez mais curtos, ou também nesse período em que nós estamos cheios de posicionamentos questionáveis, o tema da palestra de hoje nos leva a compreender a necessidade de entendermos os reais motivos que nos afastam ou que nos aproximam de certas pessoas, de pessoas que fazem a convivência diária conosco,
das pessoas que dividem essa experiência reencarnatória conosco. Então, estudando a lei da reencarnação, nós nos deparamos então com os encontros, os reencontros, né? E também com os desencontros, que eles são promovidos através das nossas indas e vindas aos dois lados da vida, ora aqui encarnado, ora desencarnado. E sabemos que nem sempre é possível a gente continuar convivendo com aqueles que nós possuímos maior afeição. Então, na maioria das vezes, nós retornamos aqui, nessa vida ou nas próximas vidas, com espíritos irmãos semelhantes a nós, mas semelhantes em todas as dificuldades possíveis, como também as mais imagináveis. Como entender, então, essa dificuldade de relacionamento com quem divide essa experiência reencarnatória conosco? Quem divide essa responsabilidade, como exemplo, em família, né? Como a gente compreende essas dificuldades de convivência dentro de um mesmo lar, um filho, né, de difícil convivência, ou os pais que não conseguem manter uma relação saudável, ou mesmo uma relação entre um parente, ou aquele parente que chega em nossa casa num momento sem muita explicação, mas que está sempre de mau humor, né? Mas que está sempre presente em nossa vida. Como que nós explicamos esses encontros? Aí nós acabamos por nos perguntar, ou acabamos por ficar criando alguns pontinhos de interrogação no nosso íntimo, mas por que então existir a reencarnação? Por que ocorrer esse processo reencarnatório? Por que nós temos que passar por esse processo? Se o resultado que acontece não nos parece o melhor, por que nós não podemos conviver com aqueles que nós mais nos afeiçoamos, com aqueles que nós mais amamos? Então, se a gente analisar com uma maior profundidade, com uma melhor interpretação, nós percebemos que para cada um de nós existe um passado, existe um pretérito. E esse passado, esse pretérito, ele não pode mais ser alterado. E ele, junto com esse pretérito, ele vem assinalado por erros, ele vem assinalado por insanidades, ele vem assinalado por crimes, mas ele também vem assinalado igualmente por ações nobres, por atos dignos. É uma mistura de sombra e luz, de bem e mal. E isso pode ser considerado vetores evolutivos. São vetores que vão fazer parte de todos os nossos acontecimentos, tanto nessa vida quanto em vidas futuras. Eles vão recair em nossas futuras reencarnações, nos nossos próximos planejamentos reencarnatórios. E um exemplo disso está no lar, está em nossa casa. E o lar, ele é uma escola que foi criada por Deus. Esse lar, ele foi criado para que nós pudéssemos aprender a convivência fraterna. Ora, nós convivemos e aprendemos a amar como pais, ora, nós aprendemos a conviver e amar como irmãos, como tios, como os avós, genro, madrasta, padrasto, enfim. Nós devemos aprender a compartilhar e a amar todos aqueles que estão próximos de nós, em todas as dificuldades imagináveis. E através dessa percepção, nós podemos fazer uma breve análise, um breve retorno ao teatro dos equívocos, um breve retorno ao nosso pretérito, um breve retorno aos nossos reencontros, os nossos reencontros com os afetos, os nossos reencontros também com os desafetos, com as nossas antipatias, as nossas simpatias, e sempre, através disto, buscar romper os grilhões
aqueles grilhões, por exemplo, da hostilidade, da prepotência, das imposições, e resgatar através desse romper, resgatar os relacionamentos feridos, buscar os relacionamentos que foram feridos através do egoísmo, através da presunção do ontem, como também buscar um novo futuro, um futuro mais ditoso, um futuro que a gente possa fazer mais harmônico. E a reencarnação, ela é o mais avançado sistema pedagógico, vamos dizer assim, que a divindade ofertou para o espírito. Mas por que ele ofertou? Por que a divindade ofertou para nós esse processo da reencarnação? Deus, sendo justo e misericordioso, ele não nos deixaria uma única existência, uma única vida, para que a gente pudesse cumprir tudo aquilo que nós precisamos cumprir, tudo aquilo que nós precisamos melhorar como ser, tudo aquilo que nós precisamos evoluir. Nós erramos, nós caímos, mas nós também levantamos. Então, esse sistema pedagógico de educação que a divindade ofertou para o espírito, ela existe para a nossa lapidação, para a lapidação do nosso processo evolutivo, permitindo então que através de uma vasta programação, lá no processo reencarnatório, ocorra um trabalho grandioso a favor das nossas fragilidades, a favor da melhoria das nossas habilidades e também do desenvolvimento das nossas potências. Essas potências podem estar adormecidas, mas elas estão ali, dentro do nosso ser, dentro do nosso eu. Então, a cada etapa reencarnatória vivida e vencida por nós, porque além de viver, nós precisamos vencer. Ela vai ser sempre vai ter um acréscimo de aprendizado. Nós nunca vamos sair dessa existência totalmente falidos. Nós nunca vamos sair dessa existência sem ter melhorado nada. Nós estamos na nossa melhor existência. O que eu fui ontem? O que eu fui no meu pretérito? Hoje eu sou o meu melhor. Então, qual que é a bagagem que eu trago junto comigo? Então, sempre ocorre um aprendizado. Sempre há uma lição que fica, mesmo que seja esquecida ou ignorada. Nós viemos para vencer. Nós não vamos decair. Nós podemos permanecer ou subir alguns degraus da nossa evolução. E a nossa preparação espiritual, a nossa preparação reencarnatória, porque antes da gente retornar, a gente passa por um processo de preparação. Lá, junto nesse processo de reparação, nós temos seres muito queridos por nós, que trabalham juntamente com a espiritualidade superior para nos direcionar ao caminho. Qual o caminho que eu vou escolher? Qual o caminho que eu vou seguir? Então, ela é extremamente cuidadosa, ela é extremamente minuciosa. Eles não falham. Quem pode falhar somos nós, quando estivermos aqui nesse plano terrestre. Então, é extremamente minuciosa, detalhada passo a passo, e que merece então o envolvimento de vários seres, que são bastante ligados a nós, nosso anjo da guarda, pessoas que conviveram de forma fraterna conosco em outras reencarnações. Sempre, e eles estão ali sempre em busca do triunfo, da vitória, que a gente alcance os objetivos que nós planejamos lá naquele processo reencarnatório. Mas nós não podemos esquecer de que nada nos é ofertado no campo a ser semeado que nós já não tenhamos plantado. O que nós plantamos no pretérito que hoje nós precisamos colher? O sensível relógio da nossa evolução, ele marca de forma cirúrgica todos os caminhos percorridos por nós. Assim, ele vem nos devolvendo luz por luz,
sombra por sombra, até que nós possamos ter a compreensão real das leis divinas, até que essas leis divinas elas se instalem por definitivo dentro das nossas almas, dentro da nossa alma. Novamente, o que eu plantei, que eu vou colher. O que eu estou plantando hoje, que eu vou colher na minha próxima reencarnação. É nesse contexto que nós vivenciamos então os encontros, os desencontros e também os reencontros. E no livro A Coragem da Fé, na página 26, de Carlos Bacelli, psicografado pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele nos diz: todos estamos mais próximos do ontem do que do amanhã. O passado exerce maior influência sobre as nossas ações do que o próprio presente, que somos chamados a viver no hoje das oportunidades que se renovam através das reencarnações. Quais são as nossas tendências? O que dentro de mim aflora com mais facilidade? O bem ou o mal? É isso que nós devemos cuidar, as nossas tendências. Pois nós estamos, como diz, Bezerra de Menezes, nós estamos muito mais próximos do ontem do que do amanhã. Então nós estamos aqui para lutar contra essas tendências, lutar contra o mal e assim termos uma reencarnação que seja vitoriosa, que seja de luz, que seja de paz e que seja de amor. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 132, ele também propõe esse tema, a espiritualidade superior, e ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Lembrando que até agora o único ser que tem a perfeição absoluta é Jesus. Nós estamos caminhando para chegar a uma perfeição próxima a dele. Somente Jesus, até então, tem a perfeição absoluta. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que seria então a missão ou a expiação. Nós estamos aqui através da expiação, estamos aqui através da missão. A missão, ela pode ser entendida assim: no espaço ou nas colônias espirituais, os espíritos eles formam grupos e famílias que são entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, se reúnem. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindos aqui reunir-se na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Os mais adiantados se esforçam para fazer os retardatários progredirem. Inclusive, na quinta-feira, nós comentamos sobre isso aqui no centro, e eu uso como exemplo de missão o Centro Espírita. Por quê? Todas as dificuldades iniciais da Dona Tere, do professor, para a fundação do centro, todas as divergências, todo o preconceito, foi lutado contra isso, Dona Tere, com auxílio da espiritualidade. Alguns vieram, permaneceram, alguns vêm, saem, mas retornam. Então, coloco como os encontros, reencontros e desencontros. Aqui permanecem aqueles que assim desejam. E eu coloco como a missão porque um procura auxiliar o outro. Um procura ser forte para o outro. Então, como diz ali, os mais adiantados se esforçam para fazer os retardatários progredirem,
nenhum abandona o outro. Da forma que a gente pode estar auxiliando, a gente auxilia uns aos outros, independente da cor, da raça, etnia, religião, enfim. Então, acredito que um exemplo de missão é o Centro Espírita. Já a expiação é onde Deus permite que nas famílias ocorram as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros como meio de progresso. Ainda sobre a expiação, em Mateus, no capítulo 5, versículo 25, nós encontramos: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Senão nós vamos retornar e retornar. Até que nós entendemos que nós precisamos nos reconciliar com aquele ser, com aquele espírito. Então, quando nós reencarnamos, nós temos um propósito que nós precisamos vencer. Mas junto nós trazemos grandes aflições, erros, medos. Tudo isso a gente traz do passado, a gente traz lá do pretérito. E que aqui elas eclodem como provas e que nós precisamos reparar. Aí nós temos como auxílio o nosso livre-arbítrio. Nós recebemos da divindade o nosso plano reencarnatório, nós viemos a esse mundo, nós precisamos reparar os nossos erros cometidos no pretérito, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele pode ser considerado sim uma dádiva divina, porque ele nos oportuniza de novas conquistas, ele nos oportuniza de um maior aprendizado, aprimoramento espiritual. E aqui, nesse planeta Terra, nesse orbe terrestre, nós podemos entender que ele é considerado como uma escola, o planeta Terra. E nessa escola exige provas, mas também pode ser considerado como um hospital, porque ele trata das almas. E o que nós estamos fazendo aqui nessa vida, nesse momento, para aproveitarmos as oportunidades reencarnatórias e resolvermos as pendências pelo caminho? O que nós estamos aproveitando nessa reencarnação? A resposta, ela parece muito simples, mas ela requer muita resignação, como também muita firmeza das nossas ações. E ela foi apresentada pelo médico das almas, nosso guia e nosso modelo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um Senhor sublime de milhões e milhões de almas comprometidas. Jesus, ele elucidou ao doutor da lei israelita que era necessário nascer de novo, para ver o reino de Deus. Mas Nicodemos ficou muito chocado com essa informação. Mas, mesmo assim, essa informação ela atravessaria o século como verdade indiscutível, como base da justiça divina. E essa passagem nós encontramos em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Mais precisamente em João capítulo 3, versículo 7, onde Jesus diz: não te maravilhes de ter dito, necessário é vós nascer de novo. Jesus também deixou claro que João Batista era Elias reencarnado, ali atuando como destemido precursor da nova era, mas mesmo assim, igualmente, ele vinha resgatando com a própria e nova existência física os excessos que ele cometeu no passado. E nós, neste momento, nesta vida, nessa reencarnação, mais esclarecidos do momento atual em que nós estamos vivendo, mais esclarecidos dessa vida terrena e esclarecidos também da múltiplas existências, devemos cuidar para que nós possamos sair dela,
sair dessa vida, deste momento, com um triunfo sobre nossas paixões e nossas tendências. Devemos combater sem trégua as nossas más inclinações. Nós devemos ampliar os nossos círculos de amigos, amigos verdadeiros, sinceros. Devemos buscar acertar as contas vencidas com o pretérito, com os adversários do pretérito. Necessitamos perdoar quem venha nos ferir ou que já nos tenha ferido. Que nós possamos deletar do nosso mundo íntimo a vingança, abandonar os confrontos. Devemos abandonar a intolerância, e o preconceito. Nós necessitamos adotar a resiliência do ser. Necessitamos adotar a nossa resiliência. Necessitamos guiar os nossos passos através das trilhas da nossa vida terrestre. Nós devemos caminhar, avançarmos para o amanhecer físico, com os nossos pés no chão e o olhar nas estrelas. Pois, após vencido o trabalhoso curso que é aqui nessa escola terrena, nós estamos passando por um curso, um momento nessa escola, nós podemos chegar até o mundo espiritual muito mais evoluídos e com uma bagagem maior de aprendizado e de refazimento. Jesus nos conhece e para nós isso deve bastar. Então, meus irmãos, imaginemos que o próximo, que Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é aquele que está ao alcance das nossas ações. Vamos levantar a bandeira da caridade e vamos seguir ao encontro daqueles que dividem essa jornada conosco. A nossa evolução ela se dá pela perseverança. Ela é fortalecida pela fé. Como está a nossa fé? E essa fé, ela nos direciona para a luz e assim possamos seguir os exemplos de Jesus. Essa é uma tarefa de todos nós, não de um só, não de um único componente da família, mas de todos. Não há privilégios nem regalias, pois sendo Deus bom, Deus justo e Deus misericordioso, Ele jamais daria tratamento diferenciado para para nenhum de seus filhos. Tem uma linda canção de Maria Rita, que ela diz assim, um pequeno trechinho só. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chega a partir. Não é uma canção espírita, não é uma canção que fala sobre reencarnação, mas é interessante que a frase, esse pequeno texto, ele fala justamente um pouco sobre um pouco que nós conhecemos sobre o plano espiritual, que é aqueles que realmente vêm para ficar, aqueles que aqui não querem estar, aqueles que aqui não conseguem chegar, durante o processo reencarnatório, muitos falham. Quando estão prontos para ser concebidos ou já estão em alguns meses de gestação, eles acabam retornando. Eles não conseguem vencer a dor do pretérito. Tem aqueles que vão, mas que gostariam de ficar, de permanecer, mas já cumpriram o que deveriam cumprir. E a nossa vida? Em qual estação nós estamos? Nesta vida, na qual nós escolhemos vivenciar, na qual nós escolhemos viver, ela é sim uma história de encontros,
desencontros e também de reencontros, onde nada é uma linha contínua, da mesma forma que um trilho de trem. Nada é de forma direta. Sempre vai existir uma pausa ou uma interrupção. Sempre vai ter uma estação. Não dá, por exemplo, para passar um dia sem alguns minutos de descanso, uma pausa para dormir. Não existe uma viagem onde não tenha que parar para abastecer. Não exista um amor que não tenha saudade. Nem uma amizade que não tenha um tempo de afastamento. A vida é um texto, onde sempre vai existir uma vírgula, onde sempre vai existir um ponto, por um tempo ou por uma situação qualquer. Mas o que seria de um bom texto se não tivesse uma boa pontuação? A vida, ela segue os trilhos, as estações, os caminhos que nós desejamos, o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos os caminhos que nós queremos percorrer. Só devemos saber se esses caminhos estão nos fazendo bem, estão nos fazendo mal, como nós estamos agindo com o próximo. Lembrando que a caridade não é somente financeiramente. A caridade, ela está no amor, ela está na partilha, ela está na união, ela está no ajudar o próximo. Ajudar numa palavra, num conforto, num abraço. E essa vida, então, ela tem os encontros, os desencontros, tem as decepções, tem as conquistas, temos as tristezas, temos as alegrias, as mentiras e as verdades. Tudo isso faz parte. Mas cabe a cada um de nós, então, saber discernir o que é melhor para si e para o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu estou fazendo para o próximo? Para ajudar com esse encontro, com esse reencontro, o qual nós estamos vivenciando. Não é fácil construir uma história onde tudo seja só alegria, onde tudo seja só festa. Como dito, temos as conquistas, temos as tristezas, temos as alegrias, mas, vez ou outra, também temos o vazio que toma conta dos nossos dias, e ele nos faz um alerta, que nós devemos cultuar a nossa memória, devemos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa memória, para que lá na frente nós possamos lembrar o que não valeu a pena e não voltar a repetir. Sem raiva, sem rancor, sem sentimentos ruins. É difícil? Não é fácil. Mas nós não devemos alimentar essa raiva, esse rancor, esses sentimentos ruins. Mas também nós temos que lembrar o que foi bom, o que foi útil, e fazer de tudo para que isso permaneça junto de nós. Isso sendo em família, sendo nas amizades, sendo no campo profissional, aonde for. Nós devemos sim encerrar ciclos, renovar caso mereça, mas nós também devemos deixar que novas oportunidades, novas possibilidades aconteçam em nossa vida. Eis a arte de ser indiferente com o desnecessário e recíproco com o que nos completa. Tua consciência em paz, em harmonia, é fundamental. Espero que possa ter a compreensão daquilo que eu gostaria de ter trazido hoje, e desejo a todos uma boa noite e um bom retorno e um bom final de semana.